caminhada quando era na igreja, né? Quando eu era criança. E aos poucos eu fui me afastando, porque o mundo foi me chamando. Fui sendo chamado para o mundo. E da criança introvertida começou a desabrochar, a querer viver, a querer ter o que os pais não podiam lhe proporcionar. E eu fui vivendo o mundo do ter, não do ser. Na época que eu estava estagiando já, eu comecei a estagiar muito cedo. Eu sempre trabalhei, seja em casa, eu tinha que, meus pais me davam dinheiro, eu tinha que me virar para conseguir. E vivendo já em um nível acima do que eu podia, eu fui tendo a minha primeira experiência com a droga, lá em 2010, entre 2010 e 2011, já na faculdade. E eu fui me afundando aos poucos na droga, meus pais não sabiam. Tinham eles iam vendo, lógico, né? Porque você começa a dormir fora de casa, não é o seu normal. E eu vi que eu estava ruim mesmo, quando eu passei 3 dias fora de casa e me ofereceram crack. E lá eu saí. Correndo pelas ruas. Doidão. Eu sempre tive aquela coisa das pessoas não me verem, né? O externo. O externo. Chego em casa, procurei uma mãe e disse, estou precisando. E ajuda. Minha mãe sempre muito religiosa. Só fui uma vez no psicólogo. Não fui mais para o psicólogo e ali eu comecei a me recuperar sozinho em casa. Conheci minha pequena que está comigo até hoje, ela também não sabia dessa minha realidade. Muitas pessoas não sabiam dessa realidade também. Pensavam, Raimundo da droga. E eu me recuperei. E comecei a construir. Não sobre a pedra, mas comecei a construir sobre a areia. Construir muito, coisa que não imaginei ter. Nunca. Eu cheguei a ter 3 escritórios. Carrão, casa. Fui construindo. Até que no meio de 2015, eu ainda com família, hoje eu tenho essa liberdade de falar essa nossa experiência. Eu disse a ela que eu queria conhecer o mundo. Disse a ela que eu queria conhecer o mundo que ela me prendia. E eu aproveitei uma situação. Ela foi para a Bahia. Eu aproveitei aquela situação. Isso foi o fim. Aproveitei daquela situação para pôr um fim definitivo. E ela batalhou, ela foi forte. Está comigo até hoje. Eu larguei os pés de todo mundo que estava comigo, né? Realmente estava construindo. Eu pensava que era só. Eu só ia à missa de 7 dias. Eu tinha esquecido completamente de Deus na minha vida. E tem uma formação cristã, católica. Eu via meu pai rezando, eu vejo minha mãe, eu via minha mãe rezando. E foi. Começando. E cada vez me afundando mais, perdendo aquilo que eu pensava que eu tinha. Caráter, né? Meu caráter já havia se quebrado. Aquilo que eu mais imaginava ter, aquilo que eu mais prezava, o que eu pensava que tinha, eu já tinha perdido. Mas era o externo que estava ali.
poucos as coisas foram acontecendo. Gente, recentemente eu recebi 3 processos judiciais que poderiam me colocar atrás das grades. Muito mais complicado. Não porque eu fiz, mas porque eu me permiti. Porque eu estava no muro. Estava no muro. Eu me permiti. Recentemente eu fui absolvido de um estelionato majorado. Fui absolvido de um homicídio. Já estou com um pedido de absolvição no tráfico de drogas. Não é moleza. E sabe um pouquinho do tamanho dessas penas, sabe que não é moleza. E eu estou aqui. Estou aqui. Estou dizendo que eu não cometi crime, porque o maior crime que eu cometi, eu já havia cometido antes. Foi contra a minha família, que foi contra os meus amigos, contra quem me amava. Começou lá atrás. Estava apenas colhendo os frutos do que eu fiz antes. Eu precisava disso. Eu precisava disso. Hoje eu sei que eu precisava disso. Como eu precisava disso. Parece até a loucura quando hoje eu agradeço a Deus. Deus, muito obrigado por me quebrar. Por quebrar o meu orgulho. Existe. E estou quebrando todos os dias. Está aqui, é quebrar o orgulho. É dar um passo. Está aqui, é quebrar. É quebrar. Eu não acontece dessa forma para ninguém. Eu não estou contando. Às vezes eu me perco porque são muitos viés. Muitos viés. Enfim. Em 2018, São João. Estava na Paraíba. Todos os anos do São João eu esticava. Eu ia para Paraíba para curtir o São João. Já deu fazer meu tudo uma semana. E deve chegar, até teve um Novaes, foi tocar na Paraíba. Tinha acabado de chegar em casa, teve um Novaes. E quando eu chego em casa, 8 horas da manhã, gente, cabeça latejando, eu só escuto os meninos chorando. Cara, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? O que foi isso? Raimundo, estão me procurando. Estão dizendo que você é fugitivo. Passou cachaça, passou ressaca, passou uma dor de cabeça tremenda. E a ficha ainda não tinha caído. Eu não vou contar como aconteceu a logística, né, do retorno. Mas enfim. A ficha ainda não tinha caído até o dia que eu dormi na cadeia. Por que eu dormi na cadeia? Porque eles disseram, ou você entrega, a gente sabe que você não fez isso. Mas ou você se entrega, ou você entrega a eles e vai embora e dá um jeito de se virar, ou então é isso que vai acontecer com você. E foi o que aconteceu realmente. Eu fiquei preso. Ali eu dormi a primeira noite perto do comecinho do Bessa, não me lembro do nome. Disseram que ia para o Presmil, né? Porque o curso que eu tenho era para ir para o Presmil. Eu não fui logo para o Presmil, fui logo experimentar, né, a realidade. Lá não tinha colchão, não tinha nada, mas eu comecei a. Eu sempre andava com o texto de São Miguel, mas não sabia rezar. Ali eu sabia dizer, o Pai Nosso e a Ave Maria, foi o que eu comecei a fazer a noite toda, para não dormir. Foi a primeira experiência com Deus realmente. Sabia que ele não teve mais jeito. E eu criei pensamentos suicidas, pensamentos de querer, eu vou acabar com o que eu tenho, vou acabar com o que eu tenho para mandar lá. Era o que eu pensava. Eles acabaram com a minha vida, eles sabem que eu sou inocente. Eu sempre tive isso comigo, né? Mas aos poucos, as
experiência com Deus foi modificante. Gente, antes disso eu perdi carro. Eu perdi a vida do amigo 2 meses antes de ser preso no meu carro. O seguro não cobriu. Eu perdi mais de 115 mil. Eu tive que vender casa. Nós estávamos comprando, porque a gente pensava em se mudar. As coisas que eu estava construindo, eu estava perdendo tudinho. E o pior, o caráter, né? Eu já havia perdido, como eu disse. E ali a sociedade estava tomando conta da minha vida e não mais eu. A partir dali, não sei como, a partir daquele momento de oração eu fui vivendo e fui querendo conhecer Deus, porque quem chegava perguntava: mas tu está bem? Por que está sorrindo? O Raimundo está... A preocupação dos amigos era me endoidar. Eu sou um pouco nervoso. Isso foi primeiro. Eu passei, na primeira vez, 63 dias no presbítero. E ali eu fui tendo contato com Deus. Eu não sabia o que era GEB, eu não sabia o que era fazenda, eu não sei através da minha mãe, que fazia parte do GEB. Eu não ia para o GEB porque eu tinha aquela coisa de drogada. Eu dizia, eu tinha preconceito de mim mesmo. Eu não me reconhecia como drogado. Eu tinha preconceito. Eu já tenho orgulho de dizer que eu sou um ex. Eu tenho orgulho de dizer que sou um ex. Eu perdi a vergonha. Como diz, né? Perdi a vergonha. Eu conto para todo mundo hoje sem problema nessa história. Mas eu tenho que batalhar bastante. Eu me quebrando aos poucos. Quando eu retornei, eu disse: mamãe, eu quero um grupo de oração. Foi aí que chegou o GEV na minha vida. Mamãe, ela tem uma caminhada no Shalom já há algum tempo, há muito tempo. Camila também já tem uma caminhada no Shalom. Mas chegou o GEV na minha casa, através de Luiz. Também é um ex que já havia passado. Mamãe foi até Luiz. Eles foram rezar um texto lá em casa. Eles um texto um dia, cantavam. Do mesmo jeito que eu cheguei aqui hoje, olhando para um lado, para o outro. Querem me habituar. E eu fui me sentindo mal. Eles nunca me perguntaram se eu fiz ou não. Eles nunca me perguntaram. Mas eu chamei Luciano. Eu não sabia que aquilo era um coloque. Né, Luciano? E ali eu coloquei toda a minha vida para ele naquele momento, isso aí que eu era. Mesmo sem eles terem me perguntado, estarem me amando ali, quase todas as semanas. Eu não sabia o que era o GEB, eu não sabia o que era a família da esperança, eu não sabia o que era o carisma da esperança, e aquilo foi crescendo no meu coração. Eu tive muitas pessoas durante essa caminhada, pessoas do Shalom na minha casa, eu tive experiências do padre, eu tive um diácono que me acompanhou durante 3.000. Passei 2 vezes, eu fiquei preso, 63 dias, depois fiquei preso em domiciliar, depois eu voltei, porque caiu a minha domiciliar, e em julho do ano passado foi que eu voltei com a tornozeleira, e só semana retrasada foi que eu tirei a tornozeleira e eu pude sair propriado. Para estar aqui, para estar aqui com vocês hoje. A minha primeira vez de uma fazenda é aqui hoje. O realizado.